Quero convidar você a ficar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Lucas 19, a partir do versículo 45. Diz o seguinte: Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Feche os olhos, oremos. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos agora que o Senhor nos fale. Ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Deus, me dá a graça, a unção, sabedoria, ó Deus, para que eu possa transmitir o teu recado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus, que eu não fale nenhuma palavra que venha de mim mesmo, Senhor, mas que sejam baseados naquilo que o Senhor orientou na tua palavra, Pai. Ó Deus, dá graça e sabedoria ao teu povo, para ter entendimento, não só os que estão aqui dentro, Pai, mas aqueles que estão online também, ó Pai, que o Senhor esteja nos falando de uma forma poderosa. Deus, nós repreendemos todo espírito maligno, que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo distração, confusão nas mentes, ó Pai. Nós repreendemos todo mal em nome de Jesus Cristo, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos falando, pois nós reconhecemos que precisamos ouvir a tua voz. Ouvimos a tua voz através do louvor, quanto o Senhor nos falou. Agora, Senhor, que o Senhor esteja falando através da ministração da tua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vemos nesse texto, de uma forma muito clara, que mesmo vivendo num tempo muito difícil, porque Jesus encontra a adoração ali no templo totalmente deturpada, né? Eles estavam vendendo animais ali para os sacrifícios, e às vezes animais que não cumpriam aquele princípio de ser primícias, de ser sem defeito, e muitas vezes as pessoas que ali chegavam, elas eram exploradas, por elas virem de uma caminhada muito longa, e não encontrar, e não trazer os seus animais para o seu sacrifício, eles tinham que comprar algum animal. Então muitas vezes havia exploração, e Jesus Cristo, ele fica indignado com a situação que ele encontra no lugar que seria o lugar de adoração a Deus. Como nós devemos também ficar indignados, onde Deus não está sendo adorado devidamente, como ele deve ser adorado, né, da forma correta que Deus merece o nosso louvor. Mas aqui, nós vemos de uma forma muito clara que Jesus Cristo, ele estava ali, o texto nos diz que ele estava diariamente no templo, diariamente no templo. Então, nós vemos claramente que Jesus Cristo estava ali, ensinando o povo diariamente, apesar dos problemas que envolvia, apesar das pessoas ali, alguns maiorais, escribas, pessoas que eram, vamos dizer, da chefia ali do templo, né? Que lideravam ali o culto. Eles, muitas vezes, eles eram contra Jesus, queriam, o texto nos diz que eles queriam eliminá-lo. É uma coisa horrível, né? Mas Jesus Cristo, o texto nos diz que ele continuava
apesar das dificuldades, apesar das adversidades, ele, apesar de tudo, ele continuava no templo ali. E o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente isso: lugar do cristão é na igreja. Lugar do cristão é na igreja. A igreja tem vivido, e quando eu falo igreja, eu não estou referindo apenas à nossa igreja, aqui o lugar onde nós louvamos e adoramos ao nosso Deus, mas a igreja de uma forma geral, no Brasil e no mundo inteiro, ela tem vivido uma crise muito grande, onde o culto tem sido muitas vezes deturpado, muitas vezes a gente tem visto coisas absurdas acontecendo, e por isso muitas pessoas, por causa dessas situações, têm dito: eu não vou na igreja. Não vou na igreja por causa do erro do pastor, não vou na igreja porque o irmão fez isso comigo, não vou na igreja porque eu não gosto dessa forma de culto, eu não vou na igreja. Há mais variadas formas de dizer, né, das pessoas dizerem: eu não quero mais ir na igreja. Existem estatísticas dizendo que existe um número maior de cristãos no Brasil desigrejados, ou seja, que não vão mais às igrejas, do que cristãos que frequentam a igreja. Tamanho ao que tem acontecido. Está certo, tem muitos absurdos, está certo que tem muitas coisas que precisam serem reparadas, e a gente tem que andar o máximo dentro da palavra de Deus. Os nossos cultos têm que ser baseados naquilo que a palavra de Deus realmente afirma, os nossos cânticos têm que ser segundo a palavra de Deus, a nossa pregação tem que ser baseada na palavra de Deus. Se eu chegar aqui e pregar alguma coisa que não está baseada na palavra de Deus, você tem que desconfiar, você tem que conhecer a palavra e falar: ó, isso não bate com a palavra de Deus. Então nós precisamos o mais próximo possível daquilo que nós achamos assim: esse nosso culto está agradando a Deus, nossa igreja, o corpo que nós vivemos aqui está agradando a Deus. Mas certamente nós vamos achar falhas, nós vamos achar imperfeições, porque nós somos... Igreja é feita de gente, e gente é imperfeita, gente falha, gente está no processo de amadurecimento na sua fé, e nós temos que estar entendendo, nós estamos aí num processo de construção, todos nós, não tem ninguém que é perfeito, perfeito é Jesus Cristo, e nós, como o apóstolo Paulo, eu caminho para o alvo, mas mesmo o apóstolo Paulo, ele estava caminhando para o alvo, ele não tinha conseguido atingir o alvo ainda, que é Jesus Cristo, o homem perfeito. Ele estava caminhando, como deve ser a nossa vida, caminhando para o alvo. Mas, por que o lugar do cristão é na igreja? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Por que devemos ir ao templo? Por que devemos ir ao templo? O lugar onde nós adoramos a Deus. Por que nós estamos aqui? E muitas pessoas às vezes não têm valorizado, ou quando vem uma vez na semana, um culto, ou quando vem, às vezes até nem vem toda semana, vem uma vez por mês, quando der eu vou. Então há infelizmente, desvalorização daquilo que deve ser os nossos cultos, a nossa presença no templo, e eu quero falar sobre isso. Por quê que nós devemos ir ao templo? Primeiro, porque Jesus Cristo deu exemplo. Primeira coisa é isso, porque Jesus Cristo deu exemplo. Se nós falamos que somos cristãos, cristão é imitador de Cristo, isso é ser um cristão. Se nós falamos que somos cristãos, então, se Jesus Cristo, ele ia ao templo, filho de Deus, ia ao templo, nós achamos que somos melhores que Jesus, que nós precisamos menos do que Jesus Cristo precisava ir ali ao templo. Ele estava dando o exemplo, e nós vemos isso bem cedo na vida de Jesus Cristo. Começa na apresentação dele, ao 8º dia,
ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Hoje nós vemos aí que muitas crianças, elas vêm ao templo depois de 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Ah não, que eu tenho medo do meu filho pegar um vírus, acontecer isso. Misericórdia, nossos filhos têm a proteção do Senhor quando eles vêm ao templo, eles são guardados pelo Senhor, eles têm que aprender desde pequenos, que aqui é o lugar deles, eles têm que ouvir as músicas, eles têm que ouvir a palavrinha, lá na salinha onde eles estão. Então Jesus Cristo, ele começa ali, lá em Lucas 2,46, diz o seguinte: aconteceu que passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Jesus tinha 12 anos, os pais dele de repente acharam que estava com os familiares, foram andando, depois descobriram, cadê Jesus, cadê Jesus? Voltaram lá para o templo em Jerusalém, e encontraram Jesus, discutindo com os doutores da lei, interrogando, e discutindo com eles. Então Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, e o texto que nós lemos agora, e quero ler de novo o 47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminar. Tinha diversidade, tinha problema, as pessoas queriam matar Jesus, mas o texto nos diz que ele estava ali diariamente. Às vezes você não vou porque o irmão falou ríspido comigo, não vou porque o fulano de tal fala que é crente e decepcionou, não falo porque o fulano fala que é crente e ele está lá sentado, lá na frente fazendo alguma coisa na igreja. Você tem compromisso, é com Deus, você vem aqui para honrar a Deus, para adorar a Deus, para estar na casa de Deus, e o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Se você acha que você é super-homem, que você longe do corpo, você está forte, você está perdido, você está prestes a cair, se não já está caindo. Olha para a sua vida, como você frequentava a igreja, quando você estava ativo, e de repente, não, eu não preciso tanto. Quem precisa, quem novo convertido, e vai tendo uma queda gradativa na vida espiritual. Daqui a pouco não tem problema mais as coisas que o mundo fala, não tem problema o que o mundo faz, e nós vamos na mesma pegada do mundo, e quando assustamos, já estamos no mundo. Essa é a realidade. Eu tenho mais de 40 anos de convertido e tenho visto ao longo da história isso acontecer. As pessoas vão se afastando, não precisa da igreja, não precisa, olha lá, a igreja é cheia de gente com defeito. Podemos ter defeitos, mas nós somos o povo mais parecido com Jesus na face da terra. Nós temos defeitos, mas nós estamos prosseguindo para o alvo. Ninguém vai ser capaz de amar como nós amamos, ninguém é capaz, estou falando dos verdadeiros cristãos, perdoar como nós perdoamos. E o nosso maior exemplo de ir à igreja, ao templo, é Jesus Cristo. Então, se alguém tem te contaminado, dizendo que não precisa, saiba que isso vem do fundo do inferno, é inspirado por Satanás, porque ele quer ver a sua queda. O nosso lugar é nesse lugar de adoração. Quanto mais, melhor. Quanto mais ouvimos a palavra de Deus, quanto mais chegamos próximo ao Senhor através da adoração. Entenda isso. E Jesus Cristo,
foi o maior exemplo que nós temos. Segundo, por que nós devemos ir ao templo? Porque deveria ser mais do que uma obrigação, ser um prazer. Mais do que uma obrigação, ser um prazer. Se você tem vindo, não, eu vou no culto à noite, ou eu vou no culto da manhã, apenas por uma obrigação, não é isso que Deus quer da nossa parte. Ele quer que você venha com prazer. Por isso que lá no Salmo 121, versículo 1, diz o seguinte, 122, 1, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram. Será que você tem tido a alegria de vir à casa do Senhor? Ou perdeu essa alegria? Nós precisamos entender que a nossa atitude em relação a Deus vai determinar a nossa adoração. Se estamos em pecado, se estamos frios na nossa fé, certamente a nossa adoração vai ser só uma obrigação. Mas se nós estamos encantados com Jesus, se nós estamos olhando para Jesus com admiração, porque é assim que deve ser, um Deus tão perfeito que nos amou e veio nessa terra, morreu por nós, como não admirá-lo? Ninguém tem maior amor do que esse, ele disse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, se nós temos prazer em estar com amigos dessa terra que são tão falhos, nós não teríamos prazer em estar no melhor amigo, na presença do melhor amigo, de admirar, de reverenciar, de falar com ele tudo que ele representa na nossa vida. Então, o ato de vir à igreja não pode ser só uma obrigação. Se você está vindo por obrigação, já está bom, mas não é esse o ideal. Peça ao Senhor para tocar no seu coração, tirar as feridas, tirar as mágoas, tirar aquilo que tem te oprimido, para que você tenha a alegria da salvação. Quando a gente tem a alegria da salvação, nós falamos como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria no nosso coração. Se você perdeu isso, e você fala, não, eu tenho que ir para a igreja, olha, e tem muito pastor, líder de igreja, que perdeu essa alegria, infelizmente, perdeu, vai porque, tem que cumprir minha obrigação. Eu peço a Deus misericórdia sobre a minha vida, que eu nunca perca essa alegria de estar na casa do Senhor, é meu prazer. Às vezes eu chego de viagem cansado, a Georgia pergunta, você vai na igreja ainda? Eu vou, estou cansado, mas eu vou. Ninguém vai roubar essa alegria do meu coração, de estar na casa do meu Deus, foi Ele que me deu tudo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Então eu quero adorá-lo, eu quero jamais perder o encantamento, sabe você ama uma pessoa, e você às vezes vai perdendo o encantamento, não pode ser, nós não podemos perder o encantamento com o nosso cônjuge, não podemos perder o encantamento com os nossos filhos, não podemos perder com os nossos amigos, nós vamos perder o encantamento por Jesus. Ele é tudo de melhor que nós temos.
Então que não seja só uma obrigação. O Salmo 84, versículo 1 e o versículo 2, diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Alguém que amava estar na casa de Deus, ele diz: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis é este lugar de adoração para nós. A nossa alma desfalece, a nossa alma quer, está anelante pelo Deus vivo. Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Até o grupo de louvor, que é um grupo que Deus separou, deu qualidades para que eles tivessem, para levar a adoração a Deus. Se eles pensarem dessa forma: nosso Deus, tem que ir no ensaio, meu Deus, tem que chegar cedo para levar a adoração, tem alguma coisa errada. Tem que ter prazer. Não pode ser uma obrigação apenas. Tem que ter prazer. Terceiro, por que nós temos que estar no templo? Porque tem valor estar na casa de Deus. Tem valor. Tem valor. Olha o que o salmista, no Salmo 84, versículo 10, agora diz: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Olha o que ele diz: vale mais um dia nos teus atos do que fora 1000. 1000 dias não significa nada se estamos longe do Senhor. Ele disse de forma clara. Então tem valor estar na presença do Senhor. Mas por que tem valor estar na casa de Deus? Por que tem valor estar aqui adorando ao Senhor? Porque na casa de Deus nós aprendemos sobre salvação. Na casa de Deus nós aprendemos sobre salvação. Jesus Cristo morreu ali naquela cruz do Calvário, por amor a nós. Nós ainda pecadores, nós falhos, e trouxe salvação, bastando eu confessar que eu creio que Ele é o Salvador, que Ele é o único caminho que me conduz até Deus. Então, no templo de Deus, na casa de Deus, tem valor, porque nós aprendemos sobre salvação. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter toda a fama do mundo, mas se você perder sua salvação, se você não for salvo, não vale nada, não vale nada. Tem valor estar na casa de Deus. É melhor habitar na casa de Deus do que nas tendas da impiedade. Lá fora parece que é bom, mas são caminhos de perdição, caminhos que conduzem ao inferno. Aqui nós aprendemos sobre salvação. Na casa de Deus também eu recebo orientação sobre relacionamentos. Nós vivemos melhor. Quem obedece a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus, vai ter um casamento melhor. Por quê? Marido, ele sabe qual que é o papel dele. Esposa sabe qual é o papel dela.
Pais sabem como disciplinar os seus filhos, como educar os seus filhos na admoestação do Senhor. Vai ter menos problema. Tem problema? Tem, mas vai ter menos. Você pode ter certeza disso. Os filhos que são criados na palavra de Deus vão ter menos problema. Nós aprendemos sobre relacionar uns com os outros. Nós entendemos as falhas dos nossos irmãos. Nós aprendemos. A palavra de Deus nos ensina sobre tudo. Ensina até sobre o patrão e o funcionário. Como que o patrão tem que ser, como o funcionário tem que trabalhar correto, e o patrão tem que tratar com dignidade o seu funcionário. Ensina tudo sobre os nossos relacionamentos. Então tem valor. Vale mais um dia aqui aprendendo a palavra de Deus, com sabedoria, vai fazer com que sua vida se torne melhor. Você pode ter certeza disso. É aqui que nós aprendemos. Na casa de Deus também, a gente aprende sobre como lidar com o dinheiro. Coisa difícil. Porque muitas pessoas se tornam nesse mundo avarentas, e o dízimo e a oferta ensina a gente a não ser avarento. E além do mais, abre as janelas do céu sobre as nossas vidas. Ninguém falou mais sobre dinheiro do que Jesus. Ele ensinou que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Tem gente que está preocupado com amanhã, como é que eu comerei, o que eu beberei, o que eu vestirei, e Jesus Cristo confia, olha os pássaros, eu sustento, olha os lírios do campo, eu os visto. Com toda a sua preocupação, você não consegue acrescentar nada na sua estatura. Ele ensina, buscando o reino de Deus, a sua justiça, em primeiro lugar, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então você aprende a lidar melhor com as finanças. Você confia ou não na palavra de Deus? Por isso que tem valor. Mas um dia no átrio do Senhor do que 1000 fora. Lá fora, a grande maioria das coisas que os nossos filhos vão aprender e nós vamos aprender, não acrescentam nada na nossa vida, pelo contrário, só destrói. Tem um tanto de gente querendo te jogar para o buraco, mas aqui tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o alicerce para a nossa vida, é da estrutura a nossa vida, é que nos torna abençoados. Vale mais um dia aqui, porque aqui você aprende a palavra de Deus, que é abençoadora. Lá em Deuteronômio, é muito claro isso aí, diz: se atentamente ouvides a voz do Senhor, e você cumprir os mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Não é correr atrás da bênção, não, de jeito nenhum. A bênção é Jesus, a bênção é obedecer a palavra de Deus, ela vem automaticamente. Nós deixamos de ser abençoados quando nós vamos para os nossos próprios caminhos. Deus fala, vai por aqui, e nós vamos por lá. Nós perdemos a bênção. E é aqui que nós aprendemos, aqui tem valor, está no templo do Senhor, está aprendendo nos atos do Senhor. Vale a pena obedecer. Obedecer é ser abençoado pelo Senhor.
As pessoas acham que a bênção de Deus é algo, não, é tão simples, é só obedecer e não desobedecer. Às vezes as pessoas falam, mas eu não concordo. Se a palavra de Deus diz, você não tem que concordar, você tem que obedecer, só obedecer. Se você quiser apenas concordar com as coisas que você acha, você já perdeu a bênção. A bênção está em obedecer a palavra de Deus, e aqui nós aprendemos. Você está aprendendo nessa noite, que é bom estar no templo do Senhor, tem valor, não pode ser só uma obrigação, prazer, e Jesus nos dá o exemplo. E para nós terminarmos, por que nós temos que estar no templo? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando. E lá em Hebreus 10, 25, diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? Dia da volta do Senhor. Jesus está voltando. E o autor de Hebreus, ele é muito claro, ele diz de forma muito clara: não deixe a congregação, não deixe de frequentar o templo, porque aqui nós admoestamos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros. Você vem com uma ideia errada, eu falo, não, mas essa ideia sua não está certa, a palavra de Deus diz diferente. Esse irmão que está do seu lado te instrui às vezes com uma conversa, nós admoestamos uns aos outros. O dia que eu estou desanimado, vem um e fala, não, Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos abater? Nós nos consolamos, nós estimulamos uns aos outros na fé, nós falamos e corrigimos uns aos outros. Está errado essa sua atitude, isso não é de um cristão. Então nós precisamos entender, Jesus está às portas. Você pode muitas vezes pensar, talvez você está online principalmente aí, ou às vezes aqui dentro do templo, pode estar pensando, mas está demorando tanto. Mas os sinais se mostram cada vez. Os sinais se mostram cada vez. Já apareceu drone na Polônia. Já apareceu, está noticiado, em cima da Dinamarca. As guerras só vêm aumentando. A paz, tão falada, hoje teve ataque da Rússia na Ucrânia, mataram pessoas, atacaram com mísseis. Cadê a paz? Pelo contrário, que a Bíblia, ela fala que haverá guerras e rumores de guerras. A falta de amor é outra coisa também. Mas sempre houve falta de amor, igual nós estamos tendo. É impressionante como as pessoas estão sendo desvalorizadas, as pessoas são usadas, as pessoas não se importam mais umas com os outros. Você sabe por que eu falei sobre isso, acho que na mensagem passada, porque esse mundo não está pior por causa da igreja. Não está pior por causa da igreja, porque ainda há amor no nosso meio, porque Jesus Cristo nos constrange, Ele nos amou tanto, que nos constrange a amar.
o nosso próximo. Então brota amor. A igreja, eu estou falando aqui da nossa igreja e das outras igrejas também, que tem como base a salvação apenas em Jesus Cristo, tem um único Deus, único e verdadeiro, que tem como base da sua fé as santas escrituras, a palavra de Deus. Temos discordâncias em algumas coisas, principalmente sistemas de governo, um acha que deve ser assim, mas a nossa fé, a igreja universal de Jesus Cristo que vai subir, é aquela que crê na Bíblia como única regra de fé e prática, crê que só existe um único Deus verdadeiro, que Jesus Cristo é o único Salvador e que o Espírito Santo habita o nosso meio. Essa é a igreja do Senhor que vai subir, será arrebatada, e que deve estar congregada, estimulando uns aos outros, consolando uns aos outros, juntos. Então, temos que entender que o nosso lugar, você que é cristão, é na casa de Deus. Na casa de Deus. Eu não estou lançando uma palavra apenas para que te constranger, se você não tem sido assíduo à casa de Deus, não. Estou lançando aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu quero que você saia deste lugar renovado, abençoado pelo Senhor, que você obedeça para que a sua vida seja melhor, sua vida seja mais abençoada, sua vida seja próspera, porque nós devemos estar ao tempo. Jesus, nosso exemplo, porque tem que ser um prazer na nossa vida, e se isso não tem sido um prazer, só uma obrigação, peça ao Senhor para te visitar, insista, dobre os seus joelhos em oração, adore o Senhor em espírito e em verdade, seja isso um prazer na sua vida, porque tem valor, faz bem para a nossa vida, faz bem para a nossa família, faz bem para tudo que nós colocarmos na nossa mão, e porque Jesus Cristo está voltando. E eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos, feche seus olhos. Tenho certeza, né? O apóstolo Paulo fala que nós devemos, cada um, analisar a nós mesmos, não cabe ninguém analisar o outro. Deus sabe dos seus motivos, Deus sabe de tudo na sua vida, cabe você analisar. Eu falei, não citei um texto que não está na palavra de Deus, está tudo baseado na palavra de Deus. Agora cabe a você analisar, como que está a sua vida? Você tem tido prazer nas coisas de Deus? Ou você olha para trás e vê lá atrás, eu perdi por causa de uma decepção, eu perdi porque eu estou muito ocupado. Não deixe que sua ocupação roube o lugar de Deus. Aí eu perdi porque são muitas coisas que podem vir à sua mente, mas uma coisa é certa, Jesus está voltando, Ele quer uma igreja que esteja preparada para a sua volta,
uma igreja que valoriza a sua palavra, uma igreja que valoriza estar na presença desse Deus maravilhoso, uma igreja que ame a Deus e o adore com intensidade. Quantas pessoas hoje amam e adoram o seu time de futebol, com intensidade, vibram com o seu time. Agora, quando é com Deus, não há a mesma vibração. Quantas pessoas que amam grupos musicais, que vibram com aqueles grupos musicais, aí quando chega para adorar a Deus, não tem a mesma vibração. Então cabe a nós nos analisarmos. Lugar de cristão é na igreja. Lugar de cristão é tendo prazer em adorar a Deus. Lugar de cristão é entendendo que isso tem valor. É dizer: olha, eu prefiro um dia na casa de Deus do que viajando 1000. Eu prefiro um dia na casa de Deus do que tendo prazeres, os melhores 1000 dias. Porque Deus, Ele é o meu maior prazer. Eu queria orar com você. Deus falou o seu coração, é você com Deus. Fale com Ele: Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não quero ficar dessa forma. É uma mensagem às vezes dura, mas é aquilo que Deus quer falar com cada um de nós, porque Ele quer o melhor para a nossa vida. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda exaltação. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, ela nos ensina em todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre um assunto tão sério que nós temos vivido na face da terra, que é o afastamento dos cristãos da adoração no templo, de estar na Tua casa, de reverenciar o Teu nome, Deus, de dar valor a isso, de, Senhor, não fazer apenas por uma obrigação, mas fazer porque amam estar na Tua presença. Que gozo nós temos de estar na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo, dá discernimento espiritual. Deus, quebra toda seta maligna, todo o poder das trevas que tem travado a vida espiritual do Teu povo. Senhor, de ficar encantado, admirado ao Senhor, ao ponto de, Senhor, dizer como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O dia melhor para a gente, Senhor, é o domingo, onde nós separamos para estar na Tua presença. E dá prazer, Senhor, estar pela manhã, dá prazer parar um tempo para orar, para ler a Tua palavra, dá prazer estar na Tua casa à noite, ó Deus. Ó Deus, e que seja assim todos os dias da nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja prazer na vida do Teu povo, ó Pai. Senhor, o Senhor foi nosso maior exemplo, o Senhor estava ali para adorar o Pai, o Senhor reverenciava o Pai, o Senhor aprendia cada dia sobre a palavra, ensinava a palavra, ó Deus, e nós somos gratos porque o Senhor nos deu o exemplo em todas as áreas da nossa vida, inclusive sobre essa área de estar na casa do nosso Deus. Ó Deus, abençoa o Teu povo, Deus, que o Teu povo tenha entendimento, Senhor, não é convencido pelas minhas palavras, mas que o Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, vitoriosa, Deus,
que mesmo não vindo ao templo, ó Pai, temos prazer de parar para ler a Tua palavra, temos prazer de parar para ter um tempo de oração, ó Deus, que tenhamos tempo para falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, que o nosso prazer seja expressar, Jesus Cristo é o nosso Salvador, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos missionários do Senhor nessa terra, e nós temos que expressar Jesus para as outras pessoas, Pai, em nome de Jesus, caminha com a gente, vá à nossa frente, toma as nossas mãos e prospera-nos de tudo que nós fizermos, ó Pai, caminha na nossa frente, ó Pai, e dá a vitória a cada um de nós. Eu sei que tem portas que estão fechadas, ó Pai, e eu creio que o Senhor vai abrir nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, leva para os nossos lares, Senhor, e que haja, Senhor, no nosso coração, um desejo ardente de estar sempre na Tua presença, e estar no templo, junto com os nossos queridos irmãos, adorando, até aquele dia, que o Senhor estará voltando nas nuvens, para buscar a Tua igreja, e nós ansiamos por esse dia, e sabemos que Ele está muito próximo, e nós te pedimos, abençoa-nos, e que a Tua poderosa mão seja sobre cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém. Deus te abençoe, uma semana abençoada para você.